Bom dia, turma. Vamos para a nossa aula de geografia. Então, é a nossa primeira aula, né, do semestre, com conteúdo, né, da matriz curricular. E perceba que esse conteúdo é algo que já vimos no segundo ano. Na verdade, é basicamente uma revisão, né, do conteúdo do segundo ano, que é um assunto que a gente também viu o ano passado. Então, vamos entender primeiro o que é regionalização. Regionalização do mundo. Então, é um conceito muito amplo e também é muito discutido na geografia, porque significa dividir o espaço geográfico. Para que essa divisão do espaço? Qual que é a finalidade? Para melhor entendermos os fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Então, a gente passa a compreender melhor a diferença de áreas por meio das suas características comuns. Por exemplo, o bioma cerrado, né? É uma região do planeta Terra com semelhanças nos seus aspectos naturais. Então, nós temos aqui no Brasil, né, o Cerrado brasileiro, nessa região centro-oeste, que tem suas características comuns, né, entre os estados que fazem parte dessa mesma região, da região centro-oeste. E nós encontramos um tipo de vegetação, né, de bioma parecido na África, que é a savana, ok? Só um exemplo de um critério físico, né, que no caso é o cerrado, critério natural. Então, regionalizar é dividir o espaço geográfico de acordo com suas características, ok? Claro que existem outras divisões, né? Nós temos as divisões políticas, por exemplo, a divisão por continentes, né? Continente americano, africano, asiático. Nós temos as divisões por climas mundiais, né? Cada continente apresenta uma característica diferente. Dentro do próprio território brasileiro aqui, em cada região brasileira, nós temos uma características de climas bem diferenciadas. Divisão de bacias hidrográficas, né, o conjunto de terras drenados por rios. Temos a divisão por idiomas, né? Temos a divisão geoeconômica, né? Cada região apresenta uma característica de economia também diferente. A divisão de países pobres, países ricos, países do norte, países do sul, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, ok? Então a gente vai estar trabalhando essas questões, essa regionalização que é a divisão do espaço geográfico de acordo com determinados critérios, certinho? Então, resumidamente, a gente pode definir, regionalizar como a divisão do espaço, né? Que espaços seriam esses? Um município, por exemplo, o estado, um país, o continente. Essa divisão do espaço em regiões. Então, para que regionalizar? Quer dizer, para que dividir, né, esse espaço em regiões? Para estudar melhor esse espaço, para compreender melhor, para administrar melhor, para planejar melhor, né, essa região. Então, como deve ser regionalizado o mundo? Então, o mundo ele é regionalizado através de vários critérios. Nós temos os critérios físicos, socioeconômicos, critérios religiosos, critério geográfico. Vamos falar do critério físico. Então, o critério físico seria a criação de regiões com algum elemento físico comum, como por exemplo o clima, o relevo, vegetação, a hidrografia. Vamos pensar aí na região centro-oeste, a nossa região, que é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, esses estados fazem parte da região centro-oeste porque apresentam características físicas comuns, como o clima, o relevo, vegetação, hidrografia, ok?
Então, há também a divisão por critério socioeconômico. Então, quando se fala em critério socioeconômico, está relacionado ao idioma, à distribuição de renda, à industrialização, às áreas de maior ou menor desenvolvimento, né? Um exemplo aqui na nossa região centro-oeste, falando em economia. Qual a economia que predomina aqui? A agropecuária, não é isso? Então, os estados Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul predomina a agropecuária. Não que não exista industrialização, comércio, sim, existe, só que em menor escala. Se a gente for comparar, por exemplo, com a região sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Lá a industrialização predomina, né? Muito mais do que aqui na nossa região centro-oeste, apesar que a nossa região também está em crescimento, mas São Paulo ainda há um grande arsenal de indústrias diversificadas. Aí nós temos o critério religioso, né? Que é dividido aí em católicos, muçulmanos, judeus, protestantes, e o critério político, né? Que é um tipo de regionalização que é bastante utilizada na Guerra Fria, por exemplo, onde houve a divisão aí do mundo, né? De um lado um mundo capitalista, do outro lado o socialista, que foi marcada aí pela existência do Muro de Berlim, é um exemplo aí de critério político. E nós temos o critério geográfico, que está relacionado à localização de algum espaço, de algum lugar, como por exemplo aí o continente americano, que é dividido basicamente em 3 porções, né? Mas com 2 porções maiores, que é a América do Norte, que se localiza, né, acima da linha do Equador, nós temos a América Central, né? E também temos a América do Sul, que está localizado abaixo da linha do Equador, ok? Então, há diversos critérios de regionalização, critérios físicos, socioeconômicos, critérios religiosos, políticos e geográficos. Nós temos, então, os tipos de regionalização do mundo, né? Como, por exemplo, regionalização por continentes, que é a regionalização geográfica do mundo em 6 continentes, como a América, a África, a Ásia, a Europa, a Antártida e a Oceania. Aí nós temos a regionalização das paisagens naturais, que são os elementos naturais, como a vegetação, o clima, relevo e as demais paisagens, que nós podemos falar também de regionalização por critério físico. E outro tipo de regionalização é a cultura, né? Que são regiões, cria-se regiões de acordo com a cultura da população, como o idioma, os hábitos, a religião. E os aspectos econômicos, onde são classificados por ricos e pobres, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, o aspecto dos blocos econômicos, os tigres asiáticos, a União Europeia, ok? Então, nesse sentido, pode citar a separação entre a Ásia e a Europa, porque enquanto continente eles estão próximos geograficamente, porém apresentam formas de colonização, de cultura e etnia diferentes. Então, vamos trabalhar mais essas questões de agora em diante. Temos ainda o tipo de regionalização com aspectos históricos, como por exemplo a história do Velho Mundo, Novíssimo Mundo, Antártida, ok? Então, essa é a divisão histórico-geográfica, que é o critério usado nesta divisão, é a história da expansão da colonização europeia em cada continente. Então, a Europa expandiu seu território, né, através da conquista de novas terras. E essa classificação é conhecida por 3, né, que é o Velho Mundo, o Novo Mundo e o Novíssimo Mundo. O Velho Mundo, como vocês podem ver aí no slide, são as terras formadas pela Europa, Ásia e África, que foi a área de ocupação mais antiga, né? Então a Europa expandiu, né, sua terra
suas conquistas para a Ásia e África. Então, a Europa, a Ásia e a África ficou conhecido como o Velho Mundo porque é uma área de ocupação mais antiga. Mais tarde, né, eles em busca de novas terras e novos continentes, houve aí a descoberta por Cristóvão Colombo em 1492, a descoberta da América. Então, essa nova terra ficou conhecido como Novo Mundo. Não satisfeitos, né, com essa conquista, eles começaram a explorar ainda mais mar adentro. Então, eles acabaram descobrindo a Oceania. Foi uma descoberta feita por James Cook em 1770, que é uma região aí formada pela Oceania, conhecido como Novíssimo Mundo. Eu coloquei aí a Antártida, galera, mas ela não está incluída. Por quê? Ela não está incluída nessa divisão, porque apesar de ter algumas bases científicas, né, ocupadas aí temporariamente por pesquisadores, ela não é uma área efetivamente habitada por seres humanos, devido a vários fatores, como por exemplo o próprio clima da região, muito frio, gelado, né? Então não tem como desenvolver economia nesse local. Então, quem vive nesse local, no caso na Antártica, temporariamente, geralmente são os pesquisadores. Falando ainda mais sobre essa divisão histórico-geográfica, né, de Velho, Novo e Novíssimo Mundo, no ponto de vista europeu, né, essa divisão é no ponto de vista europeu. Então, é dividida em Velho, Novo e Novíssimo Mundo, onde a Europa, né, é o local de surgimento das mais antigas civilizações, os locais onde se encontram os fósseis mais antigos, né, e também é chamado também de berço da civilização ocidental, que dominou o mundo a partir do século XV, certo? Então, os termos eles se referem à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta pelos europeus. Como eu falei, os europeus eles começaram a expandir, né, as suas terras e conquistaram novos continentes. Então, esse processo de alterações de hábitos e modo de vida tradicional de uma sociedade veio aos poucos incorporando, né, novos valores e tecnologia da cultura ocidental. Então, muito da nossa cultura, dos nossos valores, dos nossos hábitos veio de onde? Da cultura ocidental, lá da Europa, onde tudo começou, que é considerado aí o berço da civilização ocidental. Então, gente, eu falei que a Antártida ela não é considerada mundo porque ela não é habitada por ninguém, em virtude de quê? Do clima da região. Então, em sua quase totalidade, ela é formada por gelo. E em torno de 10%, né, de terra só. O restante é gelo. Então, devido a essas características climáticas, não tem como haver moradores naquela região. A Antártida, aparentemente, é um lugar úmido, né? Porque a umidade relativa do ar dela é muito semelhante às que predominam nos desertos de areia. Por quê? Porque a ocorrência de precipitação das neves, quando a neve cai, é muito rara. E quando isso acontece, ela se compacta rapidamente, quer dizer, vira blocos de gelo. Então, a grande parcela da calota de gelo se sedimenta muito rápido. Então, mas qual que é o interesse pela Antártida? O interesse pela Antártida, né, está relacionado aí ao subsolo, às águas, porque a grande maior reserva de água potável nessa região da Antártida, como as geleiras, e lá se instalam as bases militares e aeroespaciais. Tem o Tratado da Antártida, né, que foi firmado em Washington
em 1º de dezembro de 1959 e vigente desde 1961. Então, esse tratado, ele proíbe qualquer militarização do continente, exclusivamente utilizado para atividades pacíficas. Então, esse documento, ele proíbe, por exemplo, a mobilização e os testes com armas de todo tipo, inclusive as armas nucleares, ou qualquer medida de caráter militar. E ainda congela qualquer reivindicação territorial do continente. Vocês estão vendo aí no slide o Tratado da Antártida, né, vigente desde 1961, determina que até 1991 a Antártida não pertenceria a nenhum país, embora todos tivessem o direito, né, de instalar a base de estudos científicos. Porém, não haveria bases militares, como eu falei, nem a exploração mineral. Então, os 30 países signatários do Tratado da Antártida decidiram prorrogá-lo por mais 50 anos, até 2041. Então, essa data aí de 1991 foi prorrogada para 2041. Essa decisão foi tomada, né, na reunião em 1991, onde os 30 países, né, signatários do Tratado da Antártida decidiram prorrogar, né, como eu falei, mais 50 anos. E nessa reunião também ficou decidido que os países que possuíssem bases científicas, né, ou que tivessem realizado estudos nessas áreas, poderiam participar também de qualquer decisão sobre a divisão territorial aí no futuro próximo. Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre a regionalização da nova ordem mundial. Em outras palavras, o mundo dividido em norte e sul. O fim da Guerra Fria promove o fim da bipolaridade e, consequentemente, o fim dos seus termos. Lá na Guerra Fria, a divisão do mundo, a espacialização do mundo utilizava termos interessantes que muita gente usa até hoje, só que não reflete bem essa realidade, que é a noção de primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo eram os países capitalistas ricos, o segundo mundo eram os países socialistas e o terceiro mundo eram países capitalistas pobres. Com o fim da Guerra Fria e dessa bipolaridade, essa expressão, esses termos deixam de fazer sentido. Não faz sentido a gente falar em terceiro mundo. O Brasil é um país de terceiro mundo. A gente está falando de um contexto de nova ordem, as coisas não são divididas como primeiro, segundo e terceiro mundo mais. Essa necessidade de espacializar dá origem a um mapa que a gente tem aqui do lado, que é o mapa da divisão do mundo em norte e sul. Norte aqui não é uma relação física. Sul não é uma divisão abaixo da linha do Equador. A gente não está falando de questões físicas, a gente está falando de uma divisão que é principalmente uma divisão socioeconômica. Norte reflete para a gente as áreas dos países mais ricos, as áreas dos países mais desenvolvidos, a área dos países de melhor IDH, de melhor qualidade de vida. E quando a gente fala de sul, a gente está falando justamente dos países mais pobres. A gente está falando dos países com os menores IDH, com os maiores problemas de violência. A gente está falando dos países, dentro dessa separação, dos países que têm as piores condições socioeconômicas. Essa divisão norte e sul é uma tentativa de espacializar o território a partir dos conceitos da nova ordem. Quando eu falo que não é uma divisão física, você consegue perceber, né? Por exemplo, eu tenho países do sul que pertencem ao norte, a Austrália, por exemplo. E eu tenho países do norte que pertencem ao sul, do norte físico que pertencem ao sul econômico, o México, por exemplo. Essa tentativa de espacializar é uma noção de facilitar a compreensão do mundo. Então, por exemplo, usar expressões como norte, sul, dentro desse contexto da nova ordem, faz sentido. Então, por exemplo, falar que o Brasil é um país que é uma das lideranças do sul. Isso é uma expressão que faz sentido.
ou falar que os países do norte se reuniram para discutir alguma coisa. Utilizar esse termo norte e sul te remete a uma noção de países mais ricos, de melhor condição social, e países mais pobres, de piores taxas de desenvolvimento social. E é claro, como toda espacialização apresenta inúmeros problemas, né? O mundo não é tão simples para a gente dividir em dois grupos, norte e sul. Tem muitos países do norte dentro do mapa que não são países tão ricos assim, né? A Rússia está nessa divisão do norte. E tem países do sul que não são tão pobres. Não dá para a gente comparar Brasil, China, países emergentes com outros países do sul. A gente está falando de áreas que são extremamente heterogêneas. Então, apesar das ressalvas, a expressão norte e sul é muito usada nos estudos geopolíticos, né? Falar de países do norte, falar de países do sul é permitido, mas saiba que isso pode apresentar problemas e entenda as ressalvas. Utilizar a expressão não é errado, mas é importante que a gente tenha consciência para utilizar sempre do jeito certo. Beleza, pessoal? Até a próxima.